O Paris Saint-Germain, que goleou o Atlético de Madrid por 4-0, que ganhou do Bayern de Munique por 2-0, com 2 jogadores a menos. O segundo gol saiu com o Paris Saint-Germain com 2 jogadores expulsos. E o Paris Saint-Germain, que agora atropela o maior clube do mundo sem piedade nenhuma. Foi uma humilhação o que aconteceu com o Real Madrid ontem nos Estados Unidos. O maior time do mundo parecia um time pequeno diante do Paris Saint-Germain. E o que leva, assim, à reflexão, porque eu acho o seguinte, tá? Eu falo por mim. É claro que eu admiro muito o Manchester City do Guardiola, mas muito, principalmente nas suas gerações mais vitoriosas. Mas, pra mim, depois do Barcelona, do Guardiola, o Barcelona de Iniesta, Xavi, Messi, pra mim, depois desse Barcelona, foi o time que mais me impressionou no futebol mundial, esse PSG. Porque o PSG, ele tá humilhando os gigantes do futebol europeu, porra. Ele tá atropelando, tá sendo jogo fácil. Ele não tá nem se assustando contra o Real Madrid, contra a Internazionale numa final de Champions League. E ele tá vencendo, dando show, atacando o tempo inteiro, perdendo gols. Era pra ser 6, 7. Foi um atropelo que a gente viu. Então eu falo aqui, falo com convicção. Depois do Barcelona, do Guardiola, esse Paris Saint-Germain é o time no mundo que mais me impressionou. Depois daquela era, Messi, Iniesta, Xavi, Guardiola, esse é o time que mais impressiona. O que esses caras estão fazendo é impressionante. E aí, eu faço questão de valorizar muito o feito do Botafogo. Pode dizer que estava sem alguns titulares o Paris Saint-Germain, pode dizer que foi na primeira fase, não foi no mata-mata, que se dane. O Botafogo, um time brasileiro, venceu o Paris Saint-Germain, que atropelou o Real Madrid, que goleou na Champions League, que tá atropelando todos os times da Europa, que venceu o Bayern de Munique com 2 jogadores expulsos. Então, porra, qual é a dificuldade da gente valorizar esse feito foda de um time brasileiro, pô? O que o Botafogo fez foi muito foda. E aí, quando eu digo isso, algumas pessoas dizem: ah, então dá o título pro Botafogo de vencer o Paris Saint-Germain. Ninguém tá falando aqui que o Botafogo foi campeão. Ninguém tá falando aqui, nossa, que máximo título do Botafogo venceu o Paris Saint-Germain. Agora, você desvalorizar, você menosprezar, você minimizar um feito gigante como foi esse do Botafogo, de ganhar desse Paris Saint-Germain que tá humilhando o mundo inteiro, cara, eu valorizo muito, eu parabenizo muito o Botafogo por ter vencido o Paris Saint-Germain, porque esse time do Luiz Henrique é inacreditável. O que esses caras jogam é inacreditável. E o Paris Saint-Germain, que atropelou e vem atropelando o mundo, perdeu pro Botafogo. Não me interessa se era time misto, se era a primeira fase, perdeu pro Botafogo. E ninguém esperava que fosse perder pro Botafogo. Ninguém. O Botafogo ali, ele chocou o mundo. E o mundo que está se chocando com esse Paris Saint-Germain. Dos últimos 11 confrontos do Paris Saint-Germain, ele só perdeu 1. E esse 1 foi de um time brasileiro. E aí ainda tem brasileiro que tenta menosprezar o feito do Botafogo. Porra, dos últimos 11, a única derrota do Paris Saint-Germain foi pro Botafogo. E nesse recorte foram 5 confrontos diante de equipes da elite do futebol europeu. Tá? Com 5 vitórias. Arsenal, Internazionale, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Real Madrid. Então, cara, que feito assim gigante do Paris Saint-Germain e do Botafogo. Exagerei de dizer que o Botafogo tem que ser muito valorizado? Porra, dos últimos 11 jogos do PSG, só quem ganhou dele foi o Botafogo.
Sim, eu concordo. O Botafogo ele tem que ser valorizado mesmo, independente das circunstâncias. Nenhum jogo vai estar todo mundo igual, né? Ninguém vai estar na mesma condição, na mesma pegada, na mesma vontade, na mesma concentração. Isso praticamente não existe num jogo de futebol. Não sei, uma final super importante que provavelmente vai estar quase todo mundo no mesmo nível. Mas em jogos de campeonato, de Copas, antes de uma decisão, vai ser diferente. Claro que aquele jogo pro Botafogo era de um jeito, pro Paris Saint-Germain era de outro, mas isso não tira em nada o mérito do que o Botafogo conseguiu, que é muito difícil. No formato do Mundial, que ainda existe, vai ter no fim do ano de novo, né? O Mundial mais curtinho, muitas vezes a gente viu o campeão da Champions League fazer uma partida protocolar e ganhar. A gente viu muitas vezes isso aí. Que a gente fica muito, aquele 4-0 do Barcelona no Santos, aquele 4-0 do Manchester City no Fluminense. Eles são meio exceções. A maioria dos jogos do campeão europeu contra os outros, naquele outro formato de Mundial, é um jogo em que o campeão europeu joga ali ok, como se estivesse num treino e ganha de 2-0. Goleada é raro. Os últimos anos tem sido assim. Então, se o Paris não estava no seu melhor, várias vezes o campeão europeu não estava no seu melhor e ganhou do mesmo jeito de outras equipes nesse Mundial anterior, ou mais curtinho. E o Botafogo fez uma grande partida e venceu, mesmo com o Paris Saint-Germain sem estar no seu melhor. O Botafogo ele só conseguiria vencer aquele jogo fazendo uma grande partida. É claro que o Botafogo não é o campeão moral do Mundial por causa disso. Tem muita maluquice aí, né? Tem muita loucura aí, umas comparações meio malucas. Aí o Al Hilal ganha do City. A Liga da Arábia Saudita é melhor que a Premier League. Aí ganha, não sei, aí o Palmeiras empata com o Inter Miami. A gente vai concluir que a Major League Soccer é igual ao brasileiro. Aí se ganha aí o Fluminense ganha da Inter, é que o brasileiro é melhor que o italiano. Umas coisas muito malucas, né, que ficaram a cada jogo desse Mundial. Mas a história que o Botafogo fez ali naquele jogo tá feita, uma história que vai ser contada por muito tempo. Agora a gente tem um monte de podcast, né, que gostam de falar, a resenha, né, vai ter um monte de jogador do Botafogo contando história, algumas verdadeiras, outras mentirosas, daqui a uns 10 anos. Você tava naquele jogo do Paris Saint-Germain? Conta mais. Aí o cara vai contar que o outro menosprezou, às vezes pode ser até mentira, mas vai contar um monte de história aí. Então, todos os seus seguidores hoje estavam lá. Todos, né? Eu tava lá. Eu não tinha nem nascido, mas tava lá. Vai ter, então é um jogo que ficou para a história do Botafogo. Vai criar histórias verdadeiras ou mentirosas, mas vai ser um jogo sempre muito comentado. E do Paris Saint-Germain, acho que talvez, assim, no momento, melhor fase, talvez seja, assim, o time que mais impressionou. O Paris, ele cresce a partir do meio da temporada, né? Não foi uma temporada inteira num altíssimo nível. É um time que na primeira fase da Champions League, de 8 rodadas, ele ganhou 4 jogos, ele ganhou metade só. Ele suou para ficar entre os 24 da primeira fase da Champions, que iriam para a repescagem, ali para o playoff. Ele perdeu 3 jogos, empatou 1 e ganhou 4 dos 8. Então, foi uma primeira fase de Champions meio acidentada ali. Ele perde em casa para o Atlético de Madrid, ele empata em casa com o PSV, perde para o Arsenal em Londres, perde para o Bayern Munique. E na reta final que ele cresce, né? Já na reta final da primeira fase, o jogo marcante foi a vitória contra o Manchester City, de virada, estava tomando 2-0 e virou. E no mata-mata o time cresce demais. Em janeiro chega o Kvaratskhelia, né, um reforço que chegou no meio da temporada, ajudou. O Doué, que acabou como um destaque na reta final da Champions, também é um cara que cresceu ao longo da temporada. Ele foi reserva na maior parte da temporada. Garoto, chegou do Rennes para essa primeira temporada dele e cresceu na reta final. Agora é um jogador mais consolidado. Então foi um time que foi crescendo, mas faz uma reta final espetacular. Acho que o jogo com o Liverpool, o confronto que ele elimina o Liverpool, é um confronto que ali coloca o Paris Saint-Germain como um candidato ao título da Champions, e ele vai crescendo, faz uma final espetacular e agora faz uma Copa do Mundo de Clubes também fantástica, em que ele já meteu 4 no Atlético de Madrid e 4 no Real Madrid. E esse jogo com o Real até com mais autoridade do que aquele jogo com o Atlético. Contra o Atlético até teve um momento que estava 2-0, o Atlético até assustou um pouquinho o Paris Saint-Germain. Aí depois o Atlético teve um expulso, mas contra o Real Madrid foi do início ao fim, um atropelo. Acho que pode ser, acho que o que pode contar o Manchester City, sim. O Manchester City durou mais tempo, vamos ver quanto tempo vai durar esse Paris. E um time de uma temporada, que foi espetacular também por uma temporada, foi o Bayern de Munique também, que ganhou a Champions de 2020, né? Aquela Champions da pandemia, que terminou com uma bolha ali em Lisboa, jogo único, né? Aquele time que ganhou de 8 do Barcelona, depois ganhou do próprio Paris Saint-Germain na final. Acho que se pegar de uma temporada, aquele Bayern é um time que pode ser discutido. Foi campeão invicto da Champions League, atropelando. Mas eu acho que o Paris Saint-Germain, talvez no pico aí, seja sim o time de melhor futebol
com alguns momentos ali do City, mais consistente, mais tempo, mas esse Paris ainda pode ter muitos anos de alto nível também. Então concordou comigo 100%? Concordei com você. 100%? Pra que eu preciso saber a opinião da desgraça do seu pai? Né? Que ele falou, claro. Ele falou, claro que você tá exagerado. Óbvio que você tá exagerado. Gente, se o Bruninho concordou comigo, pô, vamos lá. Aquele City também tem um 4-0 no Real. É o que dá pra brigar, esse aí, tá? É só o City do Guardiola, mas eu não acho que o City do Guardiola dava show, não. Quer dizer, dava show como esse PSG tá dando. Ele dava show. Mas os caras atropelam, parece jogo fácil. Parece que eles estão jogando... Vamos lá, vamos pegar um time razoável aí do... Não, vamos pegar o Ibis, pronto. Parece que eles estão jogando contra o Ibis. O jeito que eles jogam é sério, eles não respeitam. Eles tiram como nada. O Real Madrid, a Internazionale, o próprio Bayern, gente, com o jogador a mais. Não conseguiu se impor contra esse Paris Saint-Germain. Chegou a ficar no 11-9. Sim, o gol do Dembélé... O gol do Dembélé saiu depois disso, com 2 a menos. O segundo gol foi com 2 a menos. Saiu com 2 a menos. E aí, meu amigo Flavinho Prado, que você estava falando que eu estava exagerado, eu vou valorizar muito esse feito do Botafogo, porque, pra mim, depois daquele Barcelona do Guardiola, é esse. O futebol do mundo que mais impressiona é do Paris Saint-Germain. O que mostra... E aí eu te pergunto, pronto, eu ainda vou te cutucar mais ainda. Guardiola... Na história é ele. Agora, eu começo a achar que o Luiz Henrique pode ser tão foda quanto o Guardiola, gente. Era ele o treinador daquele Barcelona que também encantou. Do trio MSN. Do trio MSN. 2015. Suárez, Messi e Neymar ganharam tudo, dando show. Depois, uma tragédia pessoal como aquela, óbvio que interferiria na vida de qualquer pessoa. Claro. Que foi quando ele perdeu a filha de 9 anos e ele estava na seleção espanhola, não foi um trabalho muito bom. Diante de tudo que ele passou, é óbvio que o cara não devia focar no trabalho como ele deveria, e aí não tem quem discorde disso. E aí agora o cara volta e faz isso no Paris Saint-Germain. Será, Flávio? Eu acho, então eu já pergunto pra você, que ele pode chegar no patamar do Guardiola, do jeito que esse cara faz um time sem estrelona nenhuma, jogar. Eu acho que ele é um ótimo... Boa tarde, antes de mais nada. Eu acho que ele é um ótimo súdito do Guardiola, mais um, né? Como o Maresca. Aliás, os dois, né? São os dois súditos do Guardiola. Felizmente chega o futebol jogado na final, que é muito legal, muito agradável. Eu não acho o Guardiola o maior de todos. Para mim, o maior de todos é o Mitchells, depois o Cruyff e depois o Guardiola. São gerações diferentes, mas é um complemento do outro. O Guardiola eu falo que o Mitchells, ele inventou a lâmpada. O Cruyff, ele iluminou o mundo e o Guardiola fez a lâmpada de LED. Mas o Mitchells ainda, para mim, é o cara, né? O cara que visualizou isso tudo que está acontecendo. E aí tem vários súditos. O futebol, o grande jogo, né? A grande maneira de jogar futebol é essa que se joga via Mitchells de 74 e que o Guardiola levou num patamar elevadíssimo. E o Luiz Henrique seguiu muito esses preceitos, faz um trabalho excelente. Quando sai o Mbappé, as pessoas confundem um pouco. Ele queria o Mbappé no time. Quando perdeu o Mbappé, ele deu a declaração dele é a seguinte: tem uma palestra que ele dá para os jogadores, né? Que pega o recorte, mas o que ele explicou foi o seguinte: quando o Mbappé estava aqui, o Mbappé é um gênio. Eu não posso limitar o gênio. O gênio tem que jogar solto. Então, eu tinha responsabilidade sobre a movimentação de 9 jogadores. Ele excluiu o goleiro. 9 jogadores. Eu era responsável. E o Mbappé, não. A responsabilidade era dele, porque ele é um craque, é um gênio, não vou me meter. Agora que ele saiu, eu sou responsável pela movimentação dos 10. E aí dá para me cobrar mais. Então aí ele criou esse time bem coletivo, onde ninguém tem um privilégio maior, não tem ninguém nesse nível de craque do Mbappé. E aí virou o que virou e foi legal, as peças se encaixaram bem, é uma delícia ver o Paris Saint-Germain ganhar. É mais gostoso do que ver o Chelsea, então tomara que o Paris Saint-Germain ganhe em nome do futebol bonito, bem jogado, que é a coisa que eu mais gosto. Eu, ao contrário de você, eu prefiro perder jogando bem do que ganhar jogando mal. Eu prefiro. Eu assisto, o maior prazer de ver um jogo bem jogado. Não, mas eu falei que eu prefiro ganhar jogando bem do que ganhar jogando mal. Porque as pessoas dizem o seguinte: você prefere o quê? Eu odeio esse discurso. Você prefere o quê? Perder jogando bem ou ganhar jogando mal?
não é obrigado a uma coisa. Eu prefiro ganhar jogando bem. Não, mas assim, eu sou muito claro quando eu sempre falo. Eu prefiro 1000 vezes. Eu acho que a seleção de 82 do Brasil fez muito mais história do que a de 94. A de 94 ganhou, a de 82 perdeu, mas a de 82 é mais falada, mais respeitada, no meu conceito. Como a história do Botafogo e do Flamengo. Eu gostei mais da derrota. O Flamengo jogou mais pra mim na derrota pro Bayern, foi mais agradável do que o Botafogo contra o PSG. Agora, isso não tira o mérito do Botafogo na vitória. Claro que não. O Botafogo ganhou, tem que contar a história, tem que fazer filme. Teve a Batalha dos Aflitos. Não teve, onde foi o jogo? Recife, Náutico e Grêmio. Não. Do Botafogo. Nossa, eu não lembro a cidade. Tá vendo? Mas seja lá, onde for. Pronto, a Batalha de Nova York. Não importa. Tem que fazer filme, tem que fazer tudo. E continua aquele velho preceito, tem coisa que só acontece com o Botafogo. E mais uma, né? Mais uma inacreditável. E ainda o técnico foi demitido alguns dias depois. O técnico deu um beijo nele no dia e 15 dias depois mandou embora. Até acho que com justiça, porque o que ele fez contra o Palmeiras foi um desrespeito à camisa do Botafogo. Não pode jogar daquela maneira covarde. Então acho que o Luiz Henrique ele segue os preceitos do Guardiola. Não sei se o Guardiola vai retomar, né? Porque até dentro daquilo que ele mesmo fala, há um desgaste psicológico de todo profissional. Eu falo isso milhões de vezes. Guardiola Confidencial, aquele livro, ele começa... O primeiro capítulo, ele conta o encontro dele, acho que é com o Spassky. Spassky, né, Bruno? Acho que sim. Boris Spassky. Boris Spassky. E ele fala com o soviético. Você perdeu daquele enxadrista. Fischer. Aí ele diz assim, não, ele perdeu do enxadrista iniciante. Aí ele fala assim, eu não perdi dele, não. Como não? Você perdeu. Não, eu perdi de mim mesmo. Eu estava sem nenhuma motivação, sem nenhuma vontade. E o Guardiola colocou aquilo na cabeça e falou, eu não quero continuar minha carreira no momento que eu não puder dar tudo. Então ele teve um ano ruim, péssimo ano, esse ano dele foi muito ruim, pior ano da carreira dele. Se no ano que vem não retomar, é legal ele cumprir aquilo que ele falou, parar por cima, parar legal, parar estilo Pelé, parar quando todo mundo quer que ele continue. Esse ano foi muito alto. Agora, se ele retomar, aí né, ainda tem muita coisa pela frente. Acho que é uma delícia ver o PSG jogar, é muito bom mesmo. Vale a pena ver esse time jogar futebol, deitar em cima de qualquer um. E tomara que ele seja campeão. Agora, acho que os times do Guardiola, para mim, foram os que mais encantaram. E o time do Klopp. Eu coloco os 3 Guardiolas, né? O City, o Barcelona, City e o Bayern de Munique. O Liverpool do Guardiola também me encantava muito. Não, do Klopp. Desculpe, do Klopp. E aí sim, aí já podemos começar a meter esse... Eu gostava muito e gosto, não gostava muito, não tem nada a ver, são níveis diferentes, do Atalanta, a maneira de jogar do Atalanta, que era um barato, né? Eu também gosto. Que são todos times que seguidores da linha Guardiola. E esse PSG, graças a Deus, aparece como um oásis, né? Flávio, mas o ápice desse PSG, o ápice, né, de golear em final de Champions, de atropelar o Real Madrid, de ganhar do Bayern com 2 a menos sem dificuldade, eu já acho maior do que o ápice daquele Liverpool, eu já acho maior do que o ápice do Bayern de Munique do Guardiola, talvez não seja maior, mas eu e o Bruno a gente achou, do City do Guardiola. Eu acho que o show de bola que eles estão dando já é maior. Eu acho que é um recorte. Mas você acha que o Bayern do Guardiola... Ele ganhou tudo, né? Ele ganhou tudo. Mas não é. Eu acho que é um recorte muito curtinho ainda. Se ele continuar assim, daqui a um ano, continuando desse jeito aí, a gente já pode começar a pensar. Agora, o Bayern do Guardiola ganhava tudo. O City é uma maravilha. Os últimos 4, 5 anos do City são maravilhosos. Acho que é um recorte muito curto. É encantador, é legal. Mas aí o City chegava em final de Champions, perdia. Chegava em jogo contra o Real todo retrancado, o Real achava o gol, ganhava do City. Esse PSG não, ele atropela todo mundo. Perdeu do Botafogo, pô. Tá bom. Acontece. Sim, eu concordo. Acho que eu falei que é um recorte muito curtinho. Mas eu tô falando nesse fim de Champions. Sim. Nesses jogos contra os grandes da Europa. Ele atropela. É um recorte muito curtinho. O City também cansou de atropelar, de bater. O Bayern também. O Barcelona também se fala. Acho que é um recorte curto. Se continuar assim, claro, aí nós vamos começar a conversar sobre isso. Mas o Bayern chegou a fazer 100 pontos o City 100 pontos na Premier League. Pô, um negócio de maluco. O recorte é curto. Esse recorte tá maravilhoso. E eu quero mais que seja mesmo. Eu quero ver futebol bonito. Futebol só vale a pena se for bem jogado. Senão é um saco de gato. Não interessa essa maçaroca, ficar caindo, enchendo o saco. Isso aí é terrível. Agora nós vamos voltar de novo. Já vai começar. 5 minutos de jogo já caíram 3 jogadores e tal. Aliás, parece que o Abel Abate vai apitar a final. Tomara que ele traga para lá o que ele está fazendo. Se ele fizesse lá o que ele faz aqui, ele não apitava nada. Não ia ser nem reserva de VAR. Então, se dá para apitar decentemente lá, que traga para cá, né? A arbitragem ajudar, voltar a ter... Pô, dá para jogar bola, né?
Dá pra jogar bola, dá pra ver futebol bem jogado. Então tomaram. E os times brasileiros mesmo jogaram, pô. Por que aqueles não jogam? Por que fica enchendo o saco, tentando cavar pênalti? Fica, né? Joga bola, pô. Se os caras jogarem, tiver 4 times jogando, já tá legal. Normalmente os times do Dini jogam, já são 5 que pode jogar futebol. O Fortaleza normalmente joga. Então, sei, o time do Bahia e do Rogério, nós vamos ter quase metade dos times jogando bola legal. O Flamengo normalmente joga também, já vinha jogando. Então, acho que é importante a gente ter esse tipo de situação. Tomara que eles tragam pra cá e que o abate, se apitar, né, que seja um exemplo para que os caras apitem decentemente. E VAR, quando corrigir rapidamente e corretamente, como aconteceu naquele jogo contra o Fluminense. Sobre o jogo de ontem, a gente viu mais um massacre de um time que, para mim, é nesse recorte, nesse semestre, primeiro semestre, mais uma semana de 2025, para mim, é a melhor versão de futebol que eu vi desde o Barcelona de 2011. Mas, de fato, eu concordo com o Flávio que é um recorte da curta, porque isso pode acabar daqui 1 mês, 2, sei lá, o que vai acontecer amanhã depois. Mas, por enquanto, ele chegou a um ápice, a um nível que eu não vi nenhum outro fazer no seu auge. Porque, veja, eu até brinquei ontem, né, sobre isso, escrevi sobre isso, dizendo que, eu acho esse time uma obra-prima. E aquilo que ele fez ontem, eu acho que foi, assim, uma obra de arte, esculpida com os pés, pensada com a cabeça, porque... Você acha o melhor, Piperno, depois daquele Barcelona do Guardiola? Nesse recorte, sim, porque esse time, ele começa a ser construído com muita inteligência. O Luiz Henrique é um cara super capaz, ele monta um sistema defensivo muito forte, aí ele consegue encaixar um meio-campo de vários jogadores multifuncionais, todo mundo sabe cumprir todas as funções de meio-campo, sabe marcar, ocupar espaço, chegar à frente, finalizar, né? Vídeo que o Ruiz fez ontem, abastecer os homens da frente. Mas aí faltava a cereja do bolo. E a cereja do bolo, aliás, ele foi buscar 2. Uma na Itália, quando importaram lá o Kvaratskhelia, que é um driblador fenomenal, e outro, o garoto do que na virada do ano se torna titular. Então, esses caras dão ao Dembélé o recheio que faltava a esse time, que foi construído de trás para frente com uma defesa forte, com meio campo notável, mas faltava esse ataque. Então você começa a olhar esse time e fica olhando e fala, mas qual é a vulnerabilidade que esse time tem hoje? Ele tem 2 laterais fantásticos, e aí eu acho até que superiores à dupla que o Liverpool tinha em 2019. Eu já falei isso com o Bruno, que eu achei, assim, de todos os times de futebol que eu vi até hoje, ninguém, para mim, igualou aquela dupla de laterais que o Liverpool tinha em 2019 com o Trent Alexander-Arnold e o Robertson. Mas essa do PSG é muito páreo para isso. O Hakimi, eu acho que é um jogador excepcional. Então... eu até citei que Hakimi e Nuno Mendes cairiam muito bem na Ponte Preta. Mesmo, Flávio, você aceitaria? O Hakimi não cairia. Na Ponte Preta não cairia bem? O Hakimi cairia na Ponte Preta, no Flamengo, no São Paulo, Gente, eu estaria exagerando de falar que o Hakimi já é um dos maiores laterais da história. Cara, ele joga pra caramba. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Eu acho que ele é o melhor dessa década. Agora, o Flávio, ele tem 26 anos. Eu lembro do Hakimi no Real Madrid. O Hakimi é impressionante. Eu lembro dele no Real Madrid tímido, assim. Polido. Assim. Às vezes ele não ia, assim, a bola, para ele ir em profundidade, ele não ia. Ele ficava. Depois que ele saiu do Real Madrid, assim, decolou. Decolou na Inter, no Borussia Dortmund, no Paris Saint-Germain. Italiano, aquela boa Inter, né? De 4 anos atrás. Com o Antônio Conte. Exatamente, com o Conte. E o Flávio falou um negócio sobre o Rinos Michel, o Cruyff e tal. Então, tirando o Pelé, que é incomparável em tudo, para mim, o Luiz Henrique, essa turma toda, eles seguem aquela linhagem do cara que para mim foi o maior personagem da história do futebol, que é um cara chamado Johan Cruyff, tirando o Pelé, porque o Cruyff... Isso que eu ia falar, você cala sua boca. O maior personagem da história do futebol é o Pelé. Eu acabei de falar... Não, mas tu falou Johan Cruyff, tirando o Pelé. Sorte que antes eu tinha fez falado. essa parede. Não, eu tinha citado o Pelé antes, que você não ouviu. Porque é o seguinte... Temos que usar o sistema PEP.
José Macia Pepe. Pepe diz assim, eu sou o maior artilheiro da história do Santos. O cara fala assim, e o Pelé? Ele fala, não, Pelé nós não conta junto. O Pelé tá fora, é igual. O Pelé não pode entrar em contágio. O Cruyff foi o único que foi um gênio como jogador e como técnico. Ninguém foi tão impressionante, né, dos dois lados do balcão. E é óbvio que o Luiz Henrique assimilou muito disso. Você só viu aquele Barcelona que ele herdou, né? Mas aquilo não foi uma obra autoral, porque a obra autoral é agora. Então esse foi o grande momento dele pegar um time grande e falar, bom, essa é a minha obra, é isso que eu vou entregar para a história. E ele claramente mostra, sim, o vasto repertório que ele traz daquela fonte onde ele bebeu. Será que o PSG, porque todos falam o PSG não tem um grande craque, mas o PSG tem algo, né, que o Piperno lembrou aí, que nenhum time do mundo tem. 2 laterais fodas. Será que isso faz tanto a diferença para esse PSG? O Brasil, porque hoje não tem lateral bom. Em 2002, por exemplo. Cafu, Roberto Carlos. Então, nós estamos buscando isso até hoje, né? E não está aí. Mas eles têm Marquinhos e Pátio, onde jogou o Beraldo no nível altíssimo. Ele tem aqueles volantes. Pô, ele tem o Vitinho de meio campo, Vitinho, Fabiano Ruiz, o João Neves, que não é do mesmo nível, mas pelo amor de Deus. Né? É um time. O Kvaratskhelia, pô, meu Deus do céu. Realmente é um time, né? E encaixado.